Busca por comida sob bombardeios. Bombardeios 24 horas por dia. Não param. Quando eu saí para essa rua, o que eu vi ali foi um verdadeiro apocalipse. Havia uma varanda destruída no segundo andar. Eu me lembro até hoje, ela desabou completamente. Filas por água sob a mira. Onde era possível conseguir água. Em algumas poucas nascentes, que também passaram a ser alvo de ataques russos. Vida sem luz, gás e aquecimento. Pessoas caçavam pássaros, lebres, cozinhavam na fogueira. Sobrevivência sem ajuda humanitária. Houve 11 pessoas que morreram de fome na nossa cidade de Girsk. Não nos traziam nada para comer. Por que o exército russo transforma a falta de comida e de água em um instrumento de pressão? Assista na reportagem especial. Fome como arma. Tática premeditada da Rússia contra a população civil da Ucrânia. Fome. Um método medieval de intimidação, supressão da vontade, escravização e destruição. Na guerra em larga escala da Rússia contra a Ucrânia, os ocupantes estão usando isso junto com a destruição de localidades. Cerca de 5 milhões de ucranianos que vivem perto da linha de frente enfrentam a falta de comida. Esses são dados do Programa Mundial de Alimentos da ONU, dos quais também resulta que mais da metade dos moradores da região de Kherson, no sul da Ucrânia, sofrem de fome aguda. E nas regiões de Zaporizhia e Donetsk, 2 em cada 5 pessoas passam fome. E isso não é apenas consequência das ações militares. É um terror deliberado e planejado por parte dos invasores contra a população civil. E nós vamos provar isso em nossa matéria. Já no início de março de 2022, Mariupol ficou completamente cercada. A cidade era submetida a bombardeios contínuos de prédios residenciais e de instalações de infraestrutura crítica. No momento da invasão do exército russo, na comunidade territorial de Mariupol havia 446 mil moradores. No dia 2 de março, foram atingidas todas as subestações elétricas. Não havia possibilidade de repará-las. O fornecimento de eletricidade foi interrompido. E após a interrupção da eletricidade, o fornecimento de água também parou, bem como o aquecimento da cidade, porque as bombas não funcionavam. As tubulações de gás foram rompidas e o gás acabou gradualmente em alguns dias. E nós ficamos em plena Idade da Pedra. E ao mesmo tempo, nessa Idade da Pedra, havia bombardeios com bombas aéreas, artilharia. Um pouco mais tarde, entrou em ação a artilharia naval. Isso foi uma brutalidade absurda. O exército russo sabotava de todas as formas a evacuação da população. Colunas de carros civis que tentavam fugir por conta própria eram alvejadas a tiros. Os russos impediam a entrega de ajuda humanitária, tanto por organizações ucranianas quanto internacionais. Em 31 de março, foi bloqueado um trem humanitário do Programa Mundial de Alimentos da ONU e, mais tarde, também o do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Sem meios de subsistência, as pessoas se viram em condições desumanas. Os invasores russos empurravam deliberadamente os moradores para as ruas sob bombardeios intermináveis de todos os tipos de armamentos. No dia 20 de março, os Kadyrovtsi simplesmente nos expulsaram do apartamento. Naquele momento, havia dentro da minha casa 2 crianças feridas e a mãe delas. Egor Kravtsov, que escrevia um diário, estava gravemente ferido. Um pedaço de carne havia sido arrancado de suas costas. A mãe também tinha um ferimento grave no braço, com parte do tecido dilacerado. A perna havia sido perfurada de lado a lado. A filha dela tinha um corte profundo na cabeça, que chegou até o osso. Todos estavam em estado muito grave. Apesar disso, os Kadyrovtsi simplesmente nos expulsaram do apartamento e nem sequer deixaram que levássemos ao menos itens necessários. Não permitiram levar nem roupas quentes, nem alimentos. Mas Yevhen conseguiu pegar sua câmera fotográfica. Como fotógrafo profissional, ele entendia a importância de registrar todo o horror que acontecia ao redor. A gente só conseguiu levar o que estava perto da porta. Havia uma bolsa com documentos. Ainda bem que minha esposa tinha preparado tudo antes. Também estava ali minha bolsa de fotógrafo, porque às vezes eu saía para fotografar enquanto ainda era possível. Nela estavam meus arquivos fotográficos, os discos rígidos, felizmente. Num cabide, havia algumas peças de roupa. E numa prateleira, havia uma pequena garrafa térmica com água. Assim começaram seus dias frios e famintos no porão de uma das casas, sob constantes ataques massivos da artilharia e da aviação russa.
crianças. Nessas condições, era preciso procurar comida para os familiares. Afinal, eles não tinham estoques próprios. Quando eu saí para essa rua, claro, o que eu vi ali foi um apocalipse completo. Tudo destruído, casas do nono ao primeiro andar com desabamentos, postes derrubados, árvores caídas, algumas pedras, entulho nas ruas, buracos, marcas, crateras de explosões. Era a rua central de Mariupol. Eu estava praticamente sozinho na rua. Eu subia pela avenida Metalurhiv, mais perto do centro da cidade, e não encontrei uma única pessoa. Na esperança de encontrar pão, Yevhen chegou até uma padaria local perto do mercado central. Atrás das portas quebradas, já no chão, havia algo como bombons ou algo assim. Eu entrei pensando, bom, pelo menos vou pegar bombons para as crianças ou algo do tipo. Bem, penso, graças a Deus, as crianças já têm bombons, já vai ser um banquete para elas. No entanto, por causa da sua descoberta, Yevhen quase pagou com a própria vida. Peguei os bombons e, ao me virar para trás, havia canos de fuzis apontados para mim. Eram os Kadyrovtsi novamente. E entre eles, é verdade, havia ainda um belarusso. Eu me lembrei pela insígnia e pela inscrição. Imediatamente, de forma muito grosseira, me chamaram, perguntaram o que eu estava fazendo aqui, mas eu tentei explicar que havia crianças feridas comigo, que não tínhamos o que comer, que eu estava andando à procura de qualquer tipo de comida. Bem, isso também não os deteve de forma alguma. Eles me obrigaram a tirar minhas roupas completamente. Começaram a procurar em mim sinais de algum tipo de colete ou algo assim, não sei, tatuagens. Porque eles, de fato, viam um combatente do Azov em praticamente todo homem. Eles paravam e despiam cada homem, verificando se você não era militar de fato. Em mim não havia tais sinais. E, felizmente, eu também não tinha telefone comigo naquele momento. Eles perguntaram sobre o telefone e me soltaram. Yevhen conseguiu arranjar uma garrafa de água não muito fresca e um pouco de comida deixada por pessoas que tinham vivido naquele mesmo porão antes deles. Achei ali, alguém tinha esquecido, meia embalagem de manteiga. Naquele momento, aquilo parecia um verdadeiro luxo. Quando saí para a rua, vi um balcão destruído no segundo andar. Lembro disso até hoje. Ele tinha desabado completamente. Pelo jeito, alguém guardava ali nozes. Recolhi essas nozes e dei às crianças. Foi assim o nosso primeiro café da manhã. Inclusive, tenho uma foto disso até hoje. Dávamos às crianças uma noz e, com uma colherzinha, um pouco de manteiga. E elas comiam. Em condições normais, claro, isso jamais seria uma refeição. Mas naquela situação, simplesmente não havia outra escolha. Assim como essa menina da foto de Yevhen, que ele encontrou durante mais uma busca. E aí eu entrei naquele pátio e vi uma avó lá. Eles ainda tinham pão e, para que não estragasse, era claro que o melhor era secá-lo no fogo, transformar em torradas. Assim depois, dava para comer. Ao lado dela estava aquela menina. A avó deu uma torradinha para ela, e a menina me chamou muito a atenção. Uma garotinha tão curiosa, tão expressiva. Eu me aproximei e perguntei, posso te fotografar? Ela respondeu, pode sim. Mas a torradinha eu não vou te dar. Uma das experiências mais difíceis daqueles dias continuava sendo a angústia. Como que alimentar as crianças? Os ataques a supermercados, mercados e depósitos de organizações humanitárias começaram desde os primeiros dias da invasão. Assim, o escritório da Cruz Vermelha de Mariupol foi atingido 2 vezes. O pagamento com cartões bancários também era impossível. Na cidade, como nos tempos antigos, passou a funcionar o escambo. As pessoas davam carros em troca de comida para bebês, porque não havia outra saída. O leite das mães simplesmente secava por causa do estresse, dos nervos. Não existia alimentação infantil, e as lojas depois foram bombardeadas, saqueadas, incendiadas. Houve casos em que eles agiam de forma deliberada. Assim que surgia a informação de que algum mercado de alimentos havia começado a funcionar, imediatamente caíam ali mísseis ou projéteis. Não sei exatamente com o que atacavam. Pessoas morriam. E, naturalmente, esse mercado deixava de funcionar. Não só a fome, mas também a sede matavam pessoas junto com as bombas e mísseis russos. O Serviço Municipal de Abastecimento de Água interrompeu o funcionamento por causa dos bombardeios constantes. As pessoas procuravam fontes por conta própria, bebedouros ou nascentes. Formavam filas para repor os estoques. O exército de Putin se aproveitava disso de forma cínica. Havia pontos pela cidade onde era possível pegar água, ou seja, algumas nascentes. A Rússia também atacava esses locais e chegava ao ponto de as pessoas irem até lá para remover os corpos das vítimas. Era esse o tipo de vida que se vivia. No dia 6 de março, funcionários da organização Médicos Sem Fronteiras, que estavam em Mariupol, pediram o restabelecimento urgente do fornecimento de água. E a prefeitura informou sobre a morte por desidratação de uma criança de 6 anos, cuja mãe havia morrido em consequência dos bombardeios. As pessoas bebiam e cozinhavam comida até mesmo com água técnica retirada dos canos do sistema de aquecimento. Eu fazia café para mim todos os dias. Eu nunca vou esquecer esse gosto. Eu drenava a água do sistema de aquecimento, com o cheiro das substâncias que adicionam ao sistema de aquecimento, fervia essa água na fogueira várias vezes. Era preciso coletar água da chuva e também derreter neve.
E para os moradores de Mariupol, isso era, digamos assim, quase uma festa, porque já desde o dia 3 não havia água em Mariupol. Fiz algumas fotos de como as pessoas recolhiam essa neve em panelinhas, em baldes, para depois derretê-la e assim obter alguma água para poder cozinhar algo com ela ou até beber. Quando a neve começava a derreter, as pessoas recolhiam essa água. Advogados da Organização Internacional de Direitos Humanos Global Rights Compliance apresentaram uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional. Nela, afirma-se que a liderança da Rússia criou conscientemente, na cidade ucraniana, condições que levaram à fome e à morte de milhares de pessoas. Durante 85 dias de cerco a Mariupol, a Rússia aplicou deliberadamente, com o objetivo de tomar a cidade, a tática de provocar a fome. Os advogados concluíram que o ataque russo consistiu em 4 etapas. Primeiro, as Forças Armadas da Rússia atacaram a infraestrutura civil, interrompendo o fornecimento de eletricidade, aquecimento e água. Em seguida, às pessoas foi negada a evacuação humanitária. Aqueles que tentavam sair eram atacados. Na terceira etapa, o exército russo mirou a infraestrutura crítica, bombardeando pontos de distribuição de ajuda humanitária e locais com água potável. Na quarta, realizou ataques estratégicos para destruir ou capturar quaisquer estruturas de infraestrutura que ainda restassem. Tudo isso, segundo os advogados, indica que a Rússia planejou tomar a cidade sem qualquer compaixão pela população civil de Mariupol. Os membros da organização internacional atribuem a responsabilidade pela morte de milhares de civis à cúpula do poder da Rússia e, pessoalmente, a Vladimir Putin. Qualquer ação das Forças Armadas da Federação Russa ou de políticos russos que seja deliberadamente direcionada a causar fome ou que crie uma situação de escassez alimentar para a população, da qual não poderiam não ter conhecimento e que foi intencional, é considerada um crime internacional. De acordo com o direito internacional, com as Convenções de Genebra e com o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, tais violações das Convenções de Genebra são qualificadas como crimes. Especificamente, o artigo 8 do Estatuto de Roma estabelece de forma clara que o uso consciente da fome ou a criação de condições que levem à fome da população civil como método de guerra constitui um grave crime de guerra. Os invasores também aplicaram métodos brutais de exaustão pela fome na atualmente ocupada região de Luhansk. Natália e seu filho conseguiram escapar de Lysychansk. A cidade foi impiedosamente bombardeada já nos primeiros dias da invasão em grande escala. E todas as rotas de entrega de ajuda humanitária foram cortadas. Mas os pais de Natália, que viviam em uma casa privada, decidiram ficar. E durante todos esses meses de primavera, eu pedia para eles saírem. Mas, como você entende, são pessoas adultas, 65 a 70 anos, vivem na própria casa, têm batata, outras coisas e assim por diante. Mas aqueles bombardeios que houve, intermináveis. Eles eram intermináveis. As rotas de saída, de entrada, de acesso à cidade foram cortadas de todos os lados. Em Lysychansk, também pararam de funcionar as lojas. Os medicamentos desapareceram, faltava combustível e água potável. As pessoas foram obrigadas a viver por semanas em porões ou abrigos improvisados, quase sem sair à superfície por causa do risco de cair sob bombardeio inimigo. Assim como em Mariupol, na região de Luhansk, o exército russo atacava instalações de energia, gás, água e alimentos. Padarias eram queimadas, principalmente padarias, e lojas também. Minha mãe foi buscar pão e havia uma fila. De repente, começaram os bombardeios. As pessoas saíam correndo para todo lado, umas para debaixo da escada, outras para o porão, cada uma para onde podia. Tudo isso era feito de forma deliberada, com o objetivo de deixar a população completamente desamparada. Meus pais permaneceram lá durante toda a primavera. A cada dia ficava cada vez mais difícil conseguir comida. Os estoques se esgotavam rapidamente. Meu pai caçava pássaros, fazia armadilhas, eles caçavam pássaros, lebres. Luz naturalmente já não havia, e o gás ainda existia, mas depois o gás também acabou. Ou seja, você não tem água, você não tem luz, você não tem gás. Todas as subestações de gás, de água e de energia foram imediatamente destruídas em Lysychansk. Ou seja, a comida era preparada na fogueira. As famílias dividiam os últimos alimentos. Comiam comida seca, ferviam água com restos de grãos ou recolhiam o pouco que ainda podia ser encontrado entre as ruínas. Especialmente difícil era para os idosos, os doentes e aqueles que não podiam sair sozinhos em busca de ajuda. Em Hirsk, 11 pessoas morreram de fome. Não nos traziam nada para comer. Quem tinha alguma coisa, sobrevivia. As pessoas andavam pela rua chorando. Uma mãe caminhava com 3 filhos, chorando. Eu disse, venham aqui, dei farinha para ela. Dei o que tinha. Há casos em que pessoas idosas morriam de fome. Onde comprar? Não havia o que comprar.
Isso foi especialmente naquela época do inverno, quando os ocupantes avançaram com tropas. Os comerciantes deixavam de vender e as pessoas simplesmente entravam em desespero. Houve muitos casos assim. Isso aconteceu também em grandes cidades, porque havia problemas com abastecimento de alimentos. E isso não foi por acaso. Para aqueles que viviam nas áreas próximas à linha de frente, em Luhansk e em outras regiões, a fome deixou de ser um acaso e se tornou uma dura realidade, imposta pela vontade de outrem. O exército russo a utilizava como instrumento de pressão, uma forma de forçar as pessoas a deixarem suas casas, de quebrá-las, de submetê-las. E os grupos mais vulneráveis da população eram simplesmente exterminados. Isso foi bem planejado. E a criação de uma situação de fome em territórios ocupados, em determinados povoados, era vantajosa para eles. Vantajosa em quê? Bem, Donetsk, Mariupol, isso é compreensível. Mas por que eles precisariam de Orikov, Hirnik, Chapayevka, Darivka, vilarejos pequenos onde vivem pessoas, em sua maioria aposentados? Afinal, é preciso pagar pensões para eles. Então, é melhor deixá-los morrer de fome do que gastar dinheiro com eles. Isso constitui um ato de extrema crueldade. Quando a população civil é condenada não a uma morte rápida, como no caso do uso direto de armas contra ela, mas a uma morte lenta e dolorosa, seja para alcançar vantagem militar ou para exercer pressão psicológica sobre as forças armadas e a liderança da Ucrânia, seja simplesmente por motivos de ódio ou pelo desejo de destruir a população dessa forma, pelo fato de serem ucranianos, pelo fato de não quererem entrar na paradigma cultural e geopolítica da Rússia. Com o início do outono deste ano, o exército russo intensificou os bombardeios contra a infraestrutura energética em toda a Ucrânia. A ligação entre os ataques a instalações de energia e o risco de fome para os ucranianos é direta. Afinal, a energia é a base do funcionamento de praticamente todas as áreas, da produção à distribuição de alimentos. Esses bombardeios não têm apenas grande escala, eles são também sistemáticos, e os alvos não são objetivos militares. As ações dirigidas contra a população civil, quando são em larga escala e sistemáticas, ou seja, cometidas não uma vez, mas repetidamente, podem ser qualificadas como crimes contra a humanidade, voltados contra civis sem a intenção de obter qualquer vantagem militar. Normalmente, por esses crimes são aplicadas penas de prisão mais longas, multas e outros tipos de sanções financeiras. Se além disso, nessas ações for possível identificar a intenção de eliminar um grupo específico da população, no caso, os ucranianos como grupo, e essa intenção puder ser provada, mostrando que não se trata de uma decisão isolada de um executor, mas sim de parte de uma política centralizada, um padrão deliberado imposto de cima, então pode-se até caracterizar a ocorrência de genocídio. A condenação da liderança russa e dos executores de ordens criminosas pelo uso deliberado da fome como método de condução da guerra contra a população civil deve criar um precedente importante no direito humanitário internacional, enfatizam os juristas. O uso da fome como método e meio de guerra é um crime de guerra. Isso já é proibido no mundo há muito tempo. Há mais de 100 anos se fala disso como de um método pelo qual não se pode conduzir uma guerra. E claro, isso pode e deve ser tratado como um tipo separado de crime. Partindo do fato de que pessoas eram frequentemente confinadas em locais de combates ativos, a condições nas quais não tinham acesso à ajuda humanitária. Não tinham acesso a quaisquer organizações em seu território. E o mais importante, e central nisso tudo, é que eram bombardeados objetos que garantem a subsistência da população. Desde padarias até usinas elétricas. Tudo aquilo que, em conjunto, pode levar e leva a uma catástrofe humanitária. A fome, no arsenal de um exército de sádicos, assassinos e saqueadores, tornou-se um dos métodos mais cruéis e desumanos de captura de cidades e vilarejos ucranianos. Com prazer canibal, o exército russo, por ordem do chefe do Kremlin, priva os ucranianos de qualquer possibilidade de sobrevivência. Não apenas por meio de bombardeios, mas também pela destruição de alimentos e pelo bloqueio do acesso a eles. O método russo testado nos tempos de Stalin, matar um povo de fome para escravizá-lo, é um crime de guerra. E mais uma prova de que Putin está realizando na Ucrânia justamente um genocídio. Seu objetivo não é a tomada de território, mas a destruição dos ucranianos como nação. Olga Mikhailyuk, reportagem especial.
Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.